Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. PET, Plano de Estudo Tutorado, Semana 3, quarto ano do Ensino Fundamental, Componente Curricular, História. Semana 3, Tema: Os Primeiros Tempos. Apresentação. Os homens dos primeiros tempos não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por esse motivo, os homens do Paleolítico eram classificados como caçadores-coletores. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem das intempéries, geadas, chuva, tempestades, etc., bem como dos animais. Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o fogo. Afinal, com ele, os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais perigosos. Para saber mais, acesse o vídeo lá no canal do YouTube, lá no campo pesquisar, a seguinte frase: Paleolítico, 5 coisas que você deveria saber. Caçadores e coletores. Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes até conseguirem pedras cortantes. Com elas, eles faziam machados, lanças e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam e pescavam. O arco e a flecha foram uma outra descoberta importante e que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos na Terra. Manejando-os com destreza, eles caçavam animais velozes como a lebre, o veado e os pássaros. A descoberta e o controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de algum fenômeno da natureza, como, por exemplo, um incêndio na mata causado por um raio. Nessa época, por desconhecerem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam ter fogo quando necessário. E se a brasa se apagasse, era preciso esperar que o fogo surgisse novamente, causado por outro raio. Mas, provavelmente, em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra para dar-lhe o formato de ponta de lança ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faíscas, as quais podiam incendiar a palha e a folha seca. Eles também perceberam que obtinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira. Com isso, notaram que não era mais preciso esperar um raio que produzisse fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos que, ao serem postos em atrito, produziam faíscas. O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, porque as fogueiras, além de aquecerem em períodos de frio, serviam para cozinhar alimentos, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que, eventualmente,
atacavam os acampamentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. A atividade. Número 1. Um dos textos acima chama os primeiros grupos sociais de caçadores-coletores. Isso se aplica porque, letra A, esses grupos produziam seu próprio alimento, plantavam e criavam seus animais. B. Construíam suas casas para proteger dos fenômenos da natureza e animais perigosos. C. Moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. A terceira opção, né, pessoal? Os caçadores-coletores moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. 2. O texto Caçadores e Coletores menciona ferramentas e armas descobertas que eram importantes para a sobrevivência dos seres humanos. O que seriam? Responda abaixo. Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes, até conseguirem pedras cortantes. 3. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas. Ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos. Nada interferiu no cotidiano dos primeiros grupos após o domínio do fogo. Poder cozinhar os alimentos foi importante. A carne cozida tornava-se mais saborosa, de fácil digestão e conservava por mais tempo. Lascar as pedras e produzir faíscas não levou à compreensão de que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário. Um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. Confira. Primeiro, com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas. A segunda, ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos. A quarta, poder cozinhar os alimentos foi importante. A carne cozida tornava-se mais saborosa, de fácil digestão e conservava por mais tempo. E a última, um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. 4. Até hoje o fogo faz parte de nossa vida. Faça um paralelo entre a utilização do fogo dos primeiros tempos e na atualidade. Confira aí, pessoal. Nos primeiros tempos,
para iluminar, para espantar insetos e animais e cozinhar. E nos dias atuais, na atualidade, também para iluminar, né? De modo diferente, mais atual, mas sim, para iluminar, espantar insetos e animais e cozinhar. 5. Divertindo e aprendendo. Jogo dos 7 erros. Vamos lá, pessoal. É só procurar 7 objetos, 7 coisas que não tem na primeira cena, lá na segunda. Essa aqui vai ficar de desafio. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.